Oi, pessoal, hoje é dia 27 e no terceiro exercício de concentração, Grabovoi fala sobre a palavra ajuda. Ajude a você mesmo se você precisar de ajuda, e ele fala também para a gente prestar atenção nos nossos pensamentos. E nesse seminário que a gente está estudando, ele fala muito sobre os pensamentos, pela a estruturação, as tecnologias de estruturação da consciência, da nossa consciência. Ele vai falar até como a gente começa a pensar, para a gente prestar atenção no início do pensamento, o que eu acho muito louco, mas nós estamos aqui para aprender o diferente, então a gente vai treinar também daqui a um pouco, lendo o seminário, a ver o início do pensamento. Mas eu tenho visto, tem acho que quase um ano que eu estou tentando falar sobre isso, porque eu estou vendo que eu consigo entrar em fluxos de energia. E esses fluxos facilitam muito. E ele fala, acho o ponto da cura, acho o ponto da autorrecuperação, da cura dos outros, de evitar um problema, uma catástrofe, o que for. Existe um ponto que quase que seja assim, um escorregador, que você entra naquele ponto, no fluxo, e a coisa acontece quase que naturalmente. Mas achar esse ponto é a questão. Ele fala que é simples, mas não é. Bom, é possível. Simples eu acho que para nós ainda não. Então, eu tenho observado, eu tentei fazer aqui porque eu não sei desenhar e eu quero muito explicar isso há muito tempo. Esses pontinhos aqui são sementes que eu jogo todos os dias no meu campo informativo. Mas eu não fico esperando. Uma coisa pode acontecer lá daqui a 1 ano, 2 anos, 20 anos, como pode acontecer logo em seguida. Eu jogo a semente e logo em seguida acontece. Fiz um desenho aqui assim. E já vai acontecendo. Mas muitas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente já vai abrindo espaços para essas coisas acontecerem. Deixa eu dar um exemplo. Eu faço isso o tempo todo, mas é difícil de dar um exemplo. Por exemplo, a lenha. Eu já falei isso ano passado e eu vou fotografar ou filmar lá embaixo de novo, porque eu punha, a minha mente, a questão é a mente e a intuição. Quem está prevalecendo e como está prevalecendo. Porque a intuição, se a gente souber usá-la, ela tem mais elementos para a gente do que a mente, que é pequena. A mente faz parte do nosso corpo, nós precisamos dela, ela faz controles e ela é importante, mas ela é uma parte de todo do nosso corpo, de toda a nossa capacidade. Então, se a gente fica só com ela, a gente reduz muito a nossa capacidade e é capaz da gente errar muito ou ter muito trabalho. E usando a mente, a intuição e a alma, o espírito, tudo junto, o universo e as informações exteriores, fica tudo mais fácil. Então, tem uma briga. Eu ponho a cestinha lá com a lenha, sem lenha, do lado da lenha, ou eu deixo a lenha já preparada para eu pegar. Foi aí que eu descobri o fluxo. Quando eu ponho, eu sempre subo com 6 baldinhos de lenha. Eu carrego 2 baldinhos de cada vez. Sempre que eu subo, a última vez eu já coloco a lenha para a próxima vez. Então, eu rompo com o início. O início, ele precisa de uma energia extra. Antes eu queria fazer assim, início, meio, fim, na mesma hora, no mesmo dia. Aprendi as duras penas, por exemplo, eu fui limpar a casa aqui com essa máquina de limpar com água, eu usei a máquina até a máquina estourar, estragar, porque eu queria fazer tudo num dia, uma casa gigantesca, imunda, e eu queria fazer tudo num dia, e sem saber usar, e também ficava esgotada, então eu quebrava as máquinas todas, quando eu ia fazer as coisas, porque eu não respeitava o tempo da máquina, o meu tempo, nada disso. Então, agora eu já não faço assim. Agora eu já penso, vou começar, vou deixar aqui preparado. Quando der, eu faço. Depois eu arrumo. Cada parte, ou eu vou fazer um pouco, vou deixar aqui, depois eu faço outro pouco.
E no curso, eu vou falar coisas confusas, mas que é tudo a mesma coisa. Eu preciso dessas explicações para formar minha ideia. No curso da Marina Moroschina, ela fala para gente, por exemplo, se a gente vai fazer uma pilotagem de 1 hora, uma meditação de 1 hora, para a gente parar e recomeçar várias vezes, porque o início, o primeiro minuto, os primeiros minutos tem uma energia muito maior do que depois. Ela fica normalizada. Então, para a gente parar e fazer várias vezes. E aí hoje eu estava pensando, para começar uma coisa, eu preciso de uma energia extra. Talvez essa mesma energia, porque gasta mais energia para começar. Então, quando eu deixo a lenha, eu já estou aquecida, eu já levei a lenha para aqui para cima, trouxe a lenha para aqui para cima. Então, eu já deixo a lenha dentro do balde. A minha mente fala, tá feio, tá desorganizado, fica bonitinho se o baldinho ficar vazio. Mas a minha intuição fala, deixa a lenha no balde, porque eu já rompi com essa energia inicial. Se eu chego do passeio com os cachorros, eu já subo com a lenha. Aí depois é só descer, subir, descer, subir, não sei o quê, e deixar a lenha lá de novo. E com esse entendimento, eu comecei a fazer isso com outras coisas. Vou fazer o arroz, eu já deixo o arroz lavado, ou a panela no fogão já preparada. Coisas assim, o dia todo, no meu estudo, com tudo, eu já, por exemplo, eu pintei, eu rasguei, né, os livros antigos aqui e pintei com gesso, com talquinho de bebê e tal, para poder fazer pinturas no caderno ou nos livros. Eu já pintei 4 livros. Em vez de pintar uma folha, aí faz a pintura que quer fazer, aí pinta outra folha, pinta assim, prepara a folha. Não, eu já preparei 4 livros, 4 cadernos ou livros. Então, eu vou fazendo isso. Eu tiro uma coisa daqui, eu ponho para ali. Outro dia eu contei que eu não estava precisando, mas eu pedi o dinheiro lá no abrigo, porque eu estava gastando muito. Eu pedi o dinheiro e não estava esperando. E daí a pouco ela já me ofereceu mais dinheiro. Então eu vou, essas sementinhas, essas bolinhas que eu estou fazendo aqui, eu já vou julgando sem expectativa da hora que vai acontecer. Eu não faço assim, 1, 2, 3. Eu faço 1, 50, 2, 300, 1 de novo, 2, e vou julgando tudo, porque são várias situações que eu já vou organizando ou julgando sementes. Para na hora que pipocar, porque isso aqui tá mais uma pipoca do que uma flor, né? Na hora que pipocar, eu não tenho que começar aquecendo a panela. A panela já foi aquecida. Eu espero ter comunicado o que eu queria comunicar, porque isso é muito importante. Isso aqui é assim... Isso facilita, outro exemplo que eu vou dar, isso me ajuda e eu acho que pode te ajudar. E o dia de hoje é muito, muito interessante para falar sobre isso. Consegui falar exatamente hoje sobre isso. Esqueci o que eu ia falar. Eu vou continuando, porque esse assunto, por exemplo, eu lembrei, eu queria fazer vídeos e não queria fazer o trabalho lá do abrigo para as crianças, para a escola. Tava com preguiça, eu já tinha trabalhado muito esse ano, já tinha feito muita coisa. Eu tava doidinha para voltar a estudar mais com tempo e fazer os vídeos, porque o vídeo para mim é um estudo. Eu tenho que pensar muito para poder falar, para poder fazer, mesmo sendo tão simples. Eu preciso de muita organização mental. Mas eu percebi que tinha um fluxo para a escola, porque eu comecei a produzir aquele tanto de material. Então a minha mente poderia falar, vai fazer os vídeos, é mais legal, é mais legal. Mas eu percebi e eu já sabia dessa situação. Então eu falei, vou esperar, mesmo querendo, eu vou esperar, porque tem a hora certa de acontecer.
E fiz os vídeos lá da escola, fiz os brincadeiras, as coisas lá da escola, que já é material, fez muita coisa que já é material para o ano que vem. Já está tudo pronto. E agora essa energia fica reverberando até o ano que vem, ou até o Natal, não sei quando. E aí eu já agora eu tô livre para fazer os vídeos. Já fiz 14 só sobre o seminário. Esse seminário que a gente está estudando. Então, se eu não fizesse, eu não aceitasse essa ordem, esse fluxo, eu ia estar brigando com os vídeos, porque alguma coisa foi liberada para mim nos exercícios, no trabalho lá para a escola. E além de ter liberado para mim, reverberado, porque eu sei que foi um fluxo, eu ia fechar um fluxo, com certeza eu fecharia outros, sem querer. Não ia ser tão fácil para mim fazer os vídeos como eu fiz. Por exemplo, eu já tô aqui cheia de papelzinho de criança, de não sei o quê, para poder explicar. Eu gosto muito dessas explicações que as pessoas dão nos vídeos, que as pessoas fazem, sofisticados e tal, mas eu gosto muito dessa coisa do simples. Eu acho que tem uma energia diferente, que é bem legal. Eu gosto muito. E aí eu já percebi ali que já tem um monte de material para o ano que vem. São sementinhas que vão para o ano que vem já virarem florzinhas. É isso. Te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.